Olá, tudo bem? Meu nome é Felipe, do Felipe Design Auto, e seja muito bem-vindo a mais um vídeo. É difícil encontrar alguém que não goste de um Fusca conversível. O charme da carroceria sem teto chama a atenção de todo mundo que vê um desses desfilando nas ruas. Mas você sabia que existiram dois tipos básicos de Fuscas conversíveis bem diferentes um do outro? São os modelos Red Miller e Karmann. Para conhecer tudo sobre eles e quais são as suas diferenças, fique no vídeo até o final. Antes da gente continuar o nosso vídeo, só um recadinho muito especial para você. Por acaso você está customizando um Herculete? Se sim, se liga nessa dica. Eu preparei um e-book com 10 projetos de customização para Herculetes. Aproveitei as bases dos Herculetes nacionais, como Fusca, Kombi, Karmann Ghia, e explorei em cada um deles um estilo de customização diferente. Então tem Cal Look, Cal Style, Web, German Look, tem muita coisa bacana. O intuito desse book é te ajudar, te dar boas referências para você customizar o seu carro à sua forma. Gostou? Te digo mais, esse book é 100% gratuito. O link está no comentário fixado aqui embaixo. Procure, baixe e aproveite. Agora, simbora para o vídeo. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, a Volkswagen se recuperou primeiro com a gerência do Exército Real Inglês e depois foi administrada por Heinrich Nordhoff, que é esse senhor que vocês estão vendo à esquerda, e que teve uma visão de futuras variações sobre a base do Volkswagen original, que é o que nós conhecemos hoje como o Fusca, né? E encomendou lá no fim dos anos 40 a dois fabricantes de carroceria modelos conversíveis. Coube a Karmann, da cidade alemã de Osnabrück, o projeto de um cabriolé. Cabriolé é uma denominação francesa, tá, para um modelo conversível. Esse conversível feito pela Karmann seria de 4 lugares. E a Red Miller, da cidade de Wuppertal, ficou encarregada de um projeto de conversível de 2 lugares. E nós vamos começar falando aqui da empresa Red Miller Sohn. Desculpa se o meu alemão não é muito bom, mas significa, traduzindo aí para o português, Red Miller e Filhos. Fundada em 1889, com a construção de carruagens no início do século passado, trabalhou com adaptações de automóveis das marcas Ford, Hanomag, Opel e Hansa Lloyd, principalmente na transformação de modelos conversíveis de 2 e 4 lugares. Ou seja, a Red Miller tinha um certo know-how para poder mexer com esse tipo de conversão. Em 1948, a Volkswagen chegou ao incrível número de produção de 25 mil veículos e achou que era o momento certo de investir em variações do Pequeno Besouro. Logo, em maio desse ano, a Red Miller recebeu de Heinrich Nordhoff a encomenda de um conversível 2 lugares. Os 3 primeiros protótipos, que são esses que vocês podem ver nessas imagens, apresentados ainda em dezembro daquele ano, tiveram problemas estruturais, que chegavam a impedir inclusive a regulagem das portas e até levar à quebra do para-brisa por causa da torção do conjunto. Para você que está me acompanhando aqui e gosta de carros conversíveis, um carro conversível, por não ter o teto, ele precisa de reforços estruturais, né? Então não é simplesmente você chegar e tirar o teto do carro. Você precisa incluir ali vários reforços para que o carro tenha uma carroceria mais rígida. Tanto é que é muito comum que carros conversíveis tenham o seu peso maior do que a versão fechada, né? Então não é simplesmente você pegar e cortar o teto. E a Red Miller estava, né, descobrindo a melhor forma de retirar o teto do Fusca. Então por isso que aconteceram esses problemas, que são problemas bem comuns, né, quando você está fazendo um conversível pela primeira vez. 2 desses 3 protótipos, falei, eram na cor preta e o terceiro era na cor cinza. A aparência ainda era bem rudimentar. O capô traseiro era inserido ali 2 fileiras de aletas para auxiliar na ventilação do motor, e a luz de placa ainda era do Fusca do ano modelo 47. A capota, quando fechada, formava um perfil traseiro muito baixo e até meio esquisito, como vocês podem ver na primeira foto. Ele ainda não estava totalmente
com o seu desenho finalizado, né? E o quadro do para-brisa ainda não tinha o formato ideal. Os reforços do chassi não eram suficientes para manter as portas alinhadas, e devido às estradas alemãs que eram mal conservadas naquele período, né, do pós-guerra, o carro sofria realmente bastante. Mas em abril de 49, um novo protótipo rodou 10 mil quilômetros e conseguiu aprovação ainda em junho daquele ano, já com as devidas correções dos problemas apresentados pelos 3 primeiros protótipos. Então, esse carro receberia ali o código de Type 14A e foram encomendados a princípio 2.000 veículos. Esses modelos já possuíam um desenho definitivo pelo qual o Reb Miller seria conhecido e muito mais harmonioso, como vocês podem ver nesta imagem, né? Ele apresentava um novo formato de quadro de para-brisa, o caimento do teto agora era bem mais elegante, e em junho do mesmo ano ele chegava ao mercado. Como não havia banco traseiro, a capota de lona encobria as laterais traseiras até atrás da parte das janelas, como vocês podem ver na imagem. E um detalhe bem curioso era a tampa do motor, que era de produção artesanal e que lembrava bastante o capô dianteiro. E algumas pessoas brincavam na época dizendo que não sabiam se o carro estava indo ou voltando por causa disso, porque a frente era muito semelhante à traseira, o desenho do capô, né? E o Reb Miller, inicialmente, ele poderia vir nas seguintes cores. Ele poderia vir em preto, em branco, em vermelho, ou nas clássicas pinturas em 2 tons, a preto e marfim, a preto e amarelo, preto e vermelho e vermelho e marfim. Então essas são algumas das cores em que você poderia comprar um Fusca Reb Miller na década de 40. Mas infelizmente uma grande tragédia estava para acontecer. Por volta das 14 horas do sábado, dia 23 de julho de 1949, iniciou-se um incêndio na área de pintura que avançou para a linha de produção, destruindo veículos e maquinários. Alguns até suspeitam que não seria um acidente, mas sim uma sabotagem. A verdade a gente nunca vai ficar sabendo de fato, mas o fato é que isso impediu a produção e ela precisou ser paralisada por um tempo. Só que se a gente for parar para pensar de que houve um incêndio e depois de 4 semanas eles voltaram a produzir, eu acho até que foi um tempo bastante curto, né? Mas a empresa, infelizmente, a partir daí entrou em sérias dificuldades financeiras e fechou as portas em maio de 1952, sendo absorvida pela Ford posteriormente. A Karmann acabou assumindo a produção com a transferência dos conversíveis Reb Miller para a sua empresa. E o último Reb Miller foi produzido em fevereiro de 1953, com uma produção total de 696 veículos, bem longe das 2.000 unidades que haviam sido encomendadas pelo Nordhoff, né? O que se pode afirmar é que não mais do que 100 Volkswagen Reb Miller sobreviveram ao longo do tempo e hoje são verdadeiras obras de arte automobilísticas, sendo colecionadas em diversos países da Europa e exportados, né, para os Estados Unidos, Japão, a preços elevadíssimos, vendidos a peso de ouro. Esse, muito provavelmente, é o modelo de Fusca mais raro que existe no mundo e os mais valorizados. Mas aqui nós falamos da Reb Miller, mas agora chegou a vez de falar da Karmann. E a Karmann GmbH foi quem popularizou de fato o Fusca Cabriolet em uma receita com 4 lugares. E aqui a gente vai contar essa história voltando um pouquinho mais no tempo. Nas décadas seguintes, né, a Karmann ficou muito conhecida com a produção do modelo Karmann Ghia, né, como ele é muito mais bem conhecido aqui no Brasil. Mas a relação da Karmann com a Volkswagen se iniciou lá pelos idos de 1935 e 1936, quando o próprio criador do Fusca, o Ferdinand Porsche, pediu a Karmann para investigar as possibilidades de desenvolver um protótipo do Volkswagen conversível. Entretanto, o caos da Segunda Guerra Mundial impediu que essa ideia fosse levada adiante. Demoraria quase 15 anos
para que essa parceria evoluísse. Em 1º de agosto de 1949, Wilhelm Karmann assinou um acordo com a Volkswagen para a produção de 1.000 conversíveis 4 lugares, que seriam chamados de Type 15, Type 15, enfim. Como eu disse anteriormente, a Reb Miller recebeu encomenda de 2.000 conversíveis, ou seja, isso mostra que a Volkswagen claramente apostava mais no conversível de 2 lugares do que no de 4 lugares, porque a Volkswagen tinha encomendado 1.000 para a Karmann, mas encomendou 2.000 para a Reb Miller. Então tinha-se uma impressão de que o mercado aceitaria melhor um conversível 2 lugares do que um de 4 lugares. O carro da Karmann mantinha o chassi original com a frente completa, paralamas e a seção traseira do famoso sedã, e que se somavam ao restante da carroceria que era feita em Osnabrück. Para compensar a perda de rigidez estrutural, há reforços em pontos como chassi, soleira, estrutura das portas, para resolver aqueles mesmos problemas que eram apresentados ali pelo Fusca Reb Miller, né, que eu falei para você, que na verdade é apresentado por qualquer carro em que você retira o teto. Isso sem falar nas barras transversais, incluindo uma atrás do painel de instrumentos. A montagem aqui era bem cuidadosa, bem meticulosa, tá bom? A capota era articulada de forma manual e ficou famosa por ter requintes ali como revestimento duplo de vinil e tecido, ensanduichado por um material acústico. Quando ela era aberta, a capota articulada acabava cobrindo a visão do motorista pelo retrovisor interno. Era uma capota bem alta, né? Então a visibilidade traseira do motorista era praticamente nula, né? Você tinha um ganho óbvio da visibilidade lateral, por não ter as colunas ali do Fusca no modelo fechado, mas em compensação a visibilidade traseira era terrível. O ponto de articulação da capota fica bem atrás e dá para levar 2 passageiros no banco traseiro sem problemas. O sucesso do conversível foi tal que ele ganhou requintes com o passar do tempo, acabamento luxuoso, ar-condicionado e até vidro traseiro com desembaçador no lugar da vigia de plástico, que eram dos carros mais antigos, né? Então os últimos modelos já começaram a sair com esses aperfeiçoamentos, né? Em 1973, o conversível adotou a mesma base evoluída do Volkswagen 1303, que era a versão final do Fusca alemão. Para você perceber, esse Fusca aqui ele é um pouquinho diferente do que nós tivemos aqui no Brasil, né? Ele foi uma evolução do Fusca que não chegou aqui no nosso país. Percebam que ele tem um capô ali um pouco mais longo, né? O para-brisa dele é mais envolvente. Ele é diferente assim porque a sua suspensão dianteira seguiu o esquema McPherson, que era bem mais seguro. E o motor Boxer 1.6, 50 cavalos, tinha até injeção eletrônica, que nunca foi adotado no modelo brasileiro. Então esse carro era mais evoluído, né? Com seu êxito, a Karmann acabou se tornando a maior fábrica de conversíveis do mundo e foi eleita pela Volkswagen para novas parcerias, como na produção do Karmann Ghia, que foi vendido aqui no Brasil, e do Golf Cabrio, né, que passou por diversas gerações, todas elas sendo fabricadas pela Karmann. Embora seja raridade por aqui, o Fusca Karmann fez tanto sucesso no exterior que ele sobreviveu até o fim do modelo fechado na Alemanha. Se o modelo 1303 saiu de linha em 1975, o cabriolé continuou a ser feito até 1980, quando foi substituído na linha Karmann pelo Golf conversível. Então vejam que com a versão sem capota, o Fusca ganhou uma sobrevida aí bem longa, né? 5 anos a mais em relação ao modelo sedã. Foram mais de 330 mil unidades feitas em 42 anos de produção em série. Então vocês vejam a diferença, né? Se nós tivemos apenas 696 Reb Millers, Karmann nós tivemos 330 mil. Foi um verdadeiro sucesso, né? Mas infelizmente, apesar desse número bastante elevado, não é muito fácil a gente encontrar um desses Fuscas aqui no Brasil, porque eles não foram fabricados pela Volkswagen aqui. E justamente por conta dessa raridade, algumas empresas resolveram montar Fuscas conversíveis no Brasil.
E é isso que eu gostaria de mostrar aqui para frente, algumas empresas que se aventuraram a fazer versões sem teto do clássico Fusca. E vamos começar falando do Fusca Avalone. A ACA, que é a Avalone Comercial, Industrial, Exportadora e Importadora, apresentou o Avalone Cabriolet em 1980. Na época, a empresa paulistana já desfrutava ali de uma excelente reputação no Brasil e no exterior pela qualidade do Avalone TF, que é uma réplica do inglês MGTF, foi inclusive premiada no Salão de Genebra de 1978 por causa do esmero na execução de todo o projeto, né? O Fusca Avalone era vendido pela saudosa Dacon SA, concessionária paulistana responsável pela fabricação de carros customizados e também pela revenda de alguns modelos importados. Esse modelo, o Avalone Cabriolet, custava cerca de 60% a mais do que um Fusca comum, ou seja, ele tinha ali um preço bastante elevado. A transformação era realizada pela ACA nas imediações do Autódromo de Interlagos, onde a parte central da carroceria e as portas nasciam laminadas em plástico reforçado com fibra de vidro. Capôs dianteiro e traseiro, paralamas e painel eram sempre de aço estampado, aproveitados da carroceria original do Volkswagen. Para compensar a redução na rigidez torsional causada pela ausência do teto, foram adotados reforços similares aos do projeto original alemão. A parte central da carroceria ficava ancorada em 4 colunas de aço fixadas a uma plataforma metálica de chapas dobradas. Todo o conjunto ia preso ao chassi pelos mesmos parafusos originais do Fusca. Curiosamente, o acréscimo de peso devido a esses esforços estruturais acabavam por contribuir para uma melhora na dinâmica do carro. Quem dirigiu um Avalone Cabriolet dizia que ele era mais estável, né? Era um carro assim mais preso no chão. O trabalho de conversão feito no Fusca era de fato muito caprichoso. A capota de curvim vinha com excelente isolamento. A ausência de colunas laterais compensava em parte a visibilidade causada pelo pequeno vidro traseiro, mas aqui é o mesmo problema que era compartilhado pelo Fusca da Karmann, né? Porque com a capota baixada, ali você tinha visibilidade traseira praticamente zero. Por não se tratar de um modelo produzido em série, cada Avalone Cabriolet era único. Você podia personalizar ele do jeito que você quisesse, cor de carroceria, acessórios, cor da capota. Muitos equipamentos eram fornecidos pela Dacon, como os faróis auxiliares, rodas de liga leve, pneus radiais, pintura metálica, bancos de couro, sistema de som, ar-condicionado, inclusive motores maiores e mais potentes. Acontece que o Avalone Cabriolet não teve o sucesso esperado. A previsão era de produzir 50 unidades mensais, mas isso jamais se concretizou, tanto pela baixa demanda quanto pelos elevados custos fixos da pequena fábrica. Em 1988, a ACA acabou fechando, e por isso é bastante raro de se encontrar um Fusca Avalone nos dias de hoje. Muitos apontam a própria Volkswagen como um dos grandes motivos para o encerramento da produção do Fusca Avalone, seja pela falta de apoio ou até mesmo por um suposto veto da própria montadora alemã. O fato é que a forte recessão que assolou o período ali do final dos anos 80, começo dos anos 90, abalou diversos fabricantes nacionais, e a Avalone foi uma delas. A raridade faz com que as unidades remanescentes da Avalone sejam cada vez mais valorizadas pelos colecionadores, e um carro desse chega a atingir valores inimagináveis para um Fusca nacional. A próxima empresa nacional que se aventurou a construir um Fusca conversível foi a Sulan, e aqui nós vamos falar um pouquinho desse Fusca Sulan. Assim como a ACA, no ano de 1980, a Sulan começou a construir um Fusca conversível, replicando a versão alemã da Karmann. Cerca de 60 foram construídos até a fabricação ser suspensa, antes de findar a década de 80. Em 1991, essa produção foi retomada, tá? E no ano de 1993, ao contrário do que havia acontecido com a Avalone, a própria Volkswagen encomendou 4 modelos conversíveis para a Sulan no relançamento do Fusca.
Além do azul, que é o modelo que ficou muito conhecido por ter sido o modelo que foi usado pelo presidente da época, Itamar Franco, e ele aparece em várias fotos com esse andando nesse Fusca. Houve também um preto, um branco e um vermelho, esses aí mais raros de serem encontradas fotos, né? Acontece que em algum momento dos anos 90, a Sulan suspendeu novamente a transformação do Fusca em conversível. Mas, em 2004, por fim, a Sulan mais uma vez ressuscitou o Fusca conversível, segundo o projeto original da Karmann. A conversão envolvia a retirada do teto e de todas as colunas, obviamente, e o famoso reforço estrutural, a elevação da linha de cintura em 3 centímetros, incluindo as portas, a colocação de novo quadro do para-brisa estampado em aço e a instalação de novos vidros com quebra-ventos fixos e janela traseira abrindo para baixo em torno de um pivô, igualzinho no Fusca alemão da Karmann. A capota manual era fabricada com material importado e apresentava várias opções de cor, assim como também era vasta a lista de acessórios e materiais de acabamento, que podiam incluir até mesmo um computador de bordo, console central e forração em couro. Mas a produção seria encerrada de vez por volta do ano de 2008. E a última empresa que eu queria trazer aqui para vocês é a Trocar. O Fusca da Trocar, que é o que ultimamente é o que tem sido feito, né, os modelos conversíveis, os mais famosos, né? E a Trocar é quem trabalha atualmente fazendo essas conversões. A transformação em conversível pode ser realizada em qualquer ano e modelo do Fusca, ou até mesmo do Karmann Ghia também. São esses dois veículos que eles trabalham, né? A remoção do teto, né, ela é feita de uma maneira bem criteriosa, bem cuidadosa, e após isso é implantado todo o sistema de reforços estruturais em alguns pontos bastante estratégicos, internamente e externamente no veículo, através de projetos realizados por engenheiros. Aqui cabe uma observação. Hoje, se você vai montar um carro conversível, você precisa de ter toda a aprovação, o carro precisa ser regularizado, né? E essa regularização estrutural, né, vem muito do aval do engenheiro. Então, a Trocar trabalha com um engenheiro que assina ali essa parte da garantia estrutural do carro, né? Todas as transformações são realizadas através de projetos homologados e patenteados pelo Inmetro. No final do processo, é emitido o certificado CAT, né, que é o Certificado de Adequação às Normas Vigentes de Trânsito, e é válido em todo o Brasil, e assim você pode rodar no Brasil inteiro sem o menor problema com a questão da documentação. A Trocar faz 4 tipos de Fusca conversível, e aqui eu queria brevemente explicar para vocês qual que é a característica de cada um deles, né? Começar falando do modelo convencional. O modelo convencional é o mais acessível de todos eles. Ele apresenta o para-brisa arredondado, né? Então é mantido ali basicamente o para-brisa do modelo original do Fusca, tá? Ele tem um quebra-vento pequeno, também aproveita-se ali a parte da porta do Fusca original, e ele tem a capota embutida. Então esse modelo ele é um modelo mais simples, né? Mas é a porta de entrada aí para quem quer um Fusca conversível e não pode gastar muito, né? E é uma também, apesar de ser mais simples, é uma conversão totalmente legalizada e bem feita, né? O modelo seguinte é o modelo Premium. O modelo Premium ele tem um para-brisa reto, ele tem um quebra-vento reto também, e um pouquinho mais largo. A capota ela é baixa e quadradinha, ela não é tão embutida quanto a do modelo convencional, mas ela é bem discreta, ela é bem baixinha, né? Ele é bem parecido ali com o modelo Karmann, exceto por esses detalhes. O modelo alemão é o que seria quase uma réplica mesmo do modelo Karmann, tá? Ele tem até a lateral mais elevada, né, deixando bastante semelhante ao modelo Karmann. Ele tem um quebra-vento mais larguinho. A capota é bem grande, como vocês podem ver,
e apresenta aquele problema da visibilidade que eu falei, né, que aqui no caso é uma característica do modelo original, que nos outros esse problema foi minimizado, mas aqui como ele é mais uma réplica, então ele é bem parecido, essa questão da capota quando ela fica dobrada, ficar bem grandona para fora, né? E por fim, o Reb Miller. O Reb Miller, né, é a réplica do Fusca Reb Miller, né? Então ele é um modelo de 2 lugares, ele tem o para-brisa reto e baixo, ele não possui quebra-vento, a capota dele é pequenininha e até a porta ela é redesenhada. Então esse de todos é o mais diferente, é o que é mais fácil também de ser identificado, né? E aqui ficam os meus parabéns para o pessoal da Trocar, que hoje faz esse tipo de trabalho nos Fuscas, transformando eles em modelos conversíveis e transformando com muita qualidade. Mas agora eu quero saber de vocês qual que é o seu Fusca conversível favorito. Você prefere o modelo Karmann ou você prefere o modelo Reb Miller? Escreve aqui nos comentários que eu quero saber, tá? Hashtag Karmann se você prefere o Fusca conversível de 4 lugares ou hashtag Reb Miller se você prefere esse Fusca conversível de 2 lugares. Manda aqui para mim nos comentários que eu quero saber. É isso, galera. Muito obrigado por terem me acompanhado até aqui. Tenham todos um bom restante de dia e até mais.